Olá! Como estamos no mês de maio, eu quero falar um pouquinho sobre a relação mãe e filho, como fazer para a gente ter uma melhor conexão. Vou contar do meu caso com a Natália, o pessoal está chegando. Bom dia, bom dia! Vânia, obrigada pela presença. Então, vamos lá. Mês das Mães, vamos falar sobre conexão, sobre relação, sobre ter uma relação próxima com o filho, de confiança, de bem-estar, de amizade. Obrigada, minha mãe está aqui me ouvindo. Mai, Rec, obrigada pela presença. Vamos lá então, vamos falar sobre conexão. Eu vou contar um pouquinho da minha conexão com a minha filha e de tudo que eu fiz desde antes dela nascer para que a gente pudesse viver essa relação. Quem conhece a minha relação com a minha filha vai saber que eu estou sendo absolutamente sincera aqui. Eu não preciso fazer caras e bocas, eu vou contar de erros e acertos. Então, e dicas do que você pode fazer para ter uma relação próxima do seu filho. E se você tiver a oportunidade de ter ele pequenininho agora, ótimo. Se não, tudo bem. Sempre há tempo de você se reconectar, ok? Vamos lá, então? Bem-vindos, Maurício, obrigada pela presença. Vamos lá, vamos falar sobre conexão mãe-filho, mãe-filha. Eu tenho uma filha de 20 anos, a Natália veio e era uma surpresa. Eu estava casada já há 4 anos e estava muito bom. E aí eu ia esperar mais um pouco. E aí eu fiz uma cirurgia plástica e aí aconteceu. Ela veio. E foi um presente, um pacotinho de Deus e foi muito bom, muito bom, muito bom. E o que foi acontecendo? Eu conheci a Seichonoye, o lar do progredir infinito. Seichonoye é um nome japonês, é uma filosofia de vida japonesa. E ela significa lar do progredir infinito. Vocês sabem que os japoneses são muito conectados, espiritualizados, eles meditam, eles silenciam a mente. Então, foi um prazer conhecer Seichonoye lá pelos meus 12 anos. E eles dão muitas palestras, eles ajudam as pessoas a evoluírem. Então, o que eu fiz nesse período? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Estão me ouvindo bem? Bom dia, Janda! Bom dia, obrigada pela presença. Então, quando eu conheci a Seichonoye, eles falavam sobre se relacionar com os filhos de maneira próxima, falando, profetizando, falando palavras positivas para os filhos, desde pequeninhos. Então, antes mesmo da Natália nascer, eu já conversava com ela, falando sobre quem ela era, do bem que ela faria ao mundo, sempre elevando. A Seichonoye me ensinou nunca apontar os defeitos dela. Nunca. Porque sempre que você coloca foco em algo, aquilo expande. Então eu criei a Natália sempre com foco nas qualidades dela. E era óbvio que ela tinha atitudes que precisavam ser corrigidas. E eu nunca exaltei. Eu sempre coloquei menos energia e sempre foquei no que ela tinha de bom. Então foi gerando nela uma autoconfiança. Ela confia nela. E não é arrogância, não é prepotência ou que é uma menina achada. Não, a Natália é a pessoa mais humilde que eu conheço. Mas sempre que eu podia, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu olhava bem nos olhos dela e dizia: tu consegue, eu sei quem eu criei, eu sei quem você é, vai lá e faz, você consegue. Então a Seichonoye me ensinou que a gente cria um filho na base do apoio, da coragem, da confiança, do crédito. A gente acredita na criança e a gente elogia e a gente agradece. Então a Natália, desde que nasceu, ouvia no ouvido dela dormindo. Até hoje, gente, quando eu tenho oportunidade, eu falo com a Natália no ouvido dela quando ela está dormindo. Baixinho, para não acordar, mas firme. Sempre que você puder ter a oportunidade de olhar para uma criança dormindo, fale baixinho, mas firme no ouvido dela. Que bom que você nasceu.
Você é muito amada, você é saudável, você é feliz, você é forte, você é corajosa, você é inteligente, você veio no mundo para dar certo, você é fabulosa. Palavras mais fortes do que a gente fala no dia a dia. Por exemplo, essas palavras a gente usa também para nos fortalecer hoje como adultos. Quando eu quero mudar algo dentro de mim, quando eu quero mudar uma crença a meu respeito, porque eu formei uma opinião ao meu respeito e a vida vai me trazendo resultados conforme a opinião que eu tenho a meu respeito, mas eu quero mudar isso. Se eu quero melhorar a imagem que eu tenho a meu respeito, eu tenho que usar palavras diferentes do que eu venho pensando a meu respeito. Então, também no ouvido da Natália, quando ela dorme, quando eu tenho oportunidade, isso desde que ela nasceu, eu falo palavras como: você é fabulosa, incrível, sensacional, maravilhosa, magnífica, poderosa. Eu falo palavras diferentes do que eu falaria quando ela está acordada, mas palavras que elevam, que fortalecem, que vão criando crenças fortalecedoras. Faz sentido, gente? Eu estou contando da minha história, da minha relação com a minha filha. E quem conhece sabe da relação leve, gostosa, divertida que a gente tem. Ok? Vamos adiante, então. A live de hoje, para quem entrou agora, é como criar conexão com os filhos, ok? Estou contando o meu case com a Natália, porque se tem algo que eu me sinto feliz e realizada, é no meu papel de mãe. Posso ter todos os defeitos do mundo, posso ter dado certo em algumas áreas e outras nem tanto, mas como mãe, pensa numa plenitude que eu sinto, porque a gente realmente, verdadeiramente é amigas, além de mãe e filha. E tem várias linhas de pensamento, tem muitos psicólogos que dizem que não, que a gente tem que ser só mãe, mas o que acontece? Se existe essa conexão, essa amizade, existe essa leveza no diálogo, muito diálogo. Se você quiser se aproximar do seu filho, da sua filha, converse muito. E você vai ter que ter a maturidade de perceber que às vezes o assunto não é o que te interessa. Você está preocupado com outras coisas, você tem coisas mais importantes para pensar e para falar, mas aquele assunto é importante para o teu filho, para a tua filha. Então vai na vibe, entra na onda, fala sobre aqueles assuntos que para aquele adolescente, para aquela menina, para aquele menino, para aquela criança, são a vida dela. É o que ela está experimentando naquele momento. Então entra na conversa e tem um detalhe. Gente, essa dica é muito importante. Se você conseguir conversar com teu filho, com a tua filha, independente da idade que ele tem, sem julgamento, uma conversa leve, tenta acalmar a tua mente, porque quando a criança fala, ou o jovem, o adolescente fala alguma coisa, a tua mente já fica pronta, de prontidão, ela já se arma para tentar ensinar, tentar julgar, tentar direcionar, tentar mostrar e ensinar uma lição com aquele acontecimento. Mas aí você se torna chata e inconscientemente aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem não vem mais te contar nada. Porque ele percebe a tua reação, nossa, de espanto, de uma reação negativa frente a algo que ele te contou. E aí ele fica com medo de contar de novo outros episódios. Faz sentido? Oi, gente, obrigada pela presença. Sabrina, obrigada, Tati, obrigada, Antunes. Olha só, a live de hoje é como gerar conexão com o seu filho, independente da idade. Eu tô contando o meu case de sucesso. Eu tenho muito orgulho e amor em dizer, realmente a minha relação com a Natália é de amor, de amizade, de companheirismo, de liberdade. E quando eu não estou bem, porque as nossas emoções oscilam. A gente não é a Mulher Maravilha, a gente não é a Mãe Maravilha. As nossas emoções oscilam quando eu não estou legal, quando a minha mente tende a pensar mais sobre o que eu não quero do que o que eu quero da minha vida,
Quando as minhas emoções oscilam, alguma coisa aconteceu e mexeu comigo, a Natália nota. E se ela não nota, eu peço colo. E a gente se retira e vai para algum lugar sozinhas, eu e ela, e começamos a conversar. E o que a gente faz uma com a outra? A gente se puxa de volta para os trilhos. A gente se fala sobre quem somos, sobre a vida que levamos, sobre o que já superamos, sobre o que vem pela frente, sobre as aventuras, as infinitas possibilidades que existem pela frente. Então, 2 dicas eu já dei nessa live. Primeira dica, eleve seus filhos, foque nos pontos positivos deles. Pare de ficar cutucando no que eles têm a desenvolver. Porque quanto mais você diz para um filho, nossa, você é bagunçado, você é atrapalhado, você é desengonçado, você, ele vai acreditando, você está criando crenças limitantes na mente dele. Mamãe e papai têm um poder nas palavras. Então, tudo que você falar para o seu filho repetidamente vai entrando como verdade no coraçãozinho, na mente dele. Lembrem disso, imaginem um iceberg. A parte de cima do iceberg que aparece fora do mar é a mente consciente. A parte inferior, a parte submersa na água do mar é a parte da mente mais profunda. E como nós falamos 80% das nossas palavras hoje são iguais às de ontem, saquem só, 80% do que você fala hoje, você já falou ontem e anteontem. 20% tem novidade nas suas palavras, o restante é tudo pensamentos e palavras que você já falou. Então, se você bate na tecla repetidamente de um defeitinho que o teu filho tem, ele vai piorar, ele vai acreditar que ele é assim, ele vai fechar uma lacuna dizendo, mamãe fala todo dia que eu sou assim, ela tem razão, é a minha mãe, ela enxerga, ela é mais velha, ela é madura, ela viveu, então vai ver que eu sou assim mesmo. Então, cuidado com o que você está falando para o seu filho, para sua filha. Ele vai acreditar 100%. E você quer que ele acredite que ele é desengonçado, todo errado, faz tudo errado, é atrapalhado, é incapaz? Não, né? Então, eu aprendi, como eu estava dizendo antes, aprendi na Seitonoye, que a gente tem que fortalecer um filho, falar as coisas que ele tem de bom, pensar nas coisas que ele tem de bom. E isso expande. Na física quântica, vocês lembram do experimento da dupla fenda? Depois busquem na internet, o experimento da dupla fenda. O que cria a nossa realidade, quem cria a nossa realidade é a observação, o olhar, o observador. Então, se eu estou observando o comportamento do meu filho e eu exalto e eu foco no que ele tem de bom, é óbvio que eu vou fortalecê-lo e vou fazê-lo ser mais e mais disso. E se eu foco no que tem de ruim, isso também expande. Quem entende de lei da atração sabe do que eu estou falando. O olhar do observador cria a realidade, ok? Então vamos lá, com a filha, tá? Primeira dica, fortaleça ela com palavras edificantes. Segunda dica, dialogue sem preconceitos, resistência, querendo dar lição de moral, querendo tirar ela de uma situação. Imagina que aconteceu isso. Não, mas a tua amiga, mas o teu amigo, sabe, zera, limpa a tua mente e escuta com leveza, por mais que doa por dentro. Às vezes tu pensa, imagina minha filha, 20 anos, ela conta histórias, de que amigo usa isso, o outro amigo usa aquilo, ela conta coisas que não são agradáveis para o meu coração de mãe ouvir, ok? Porque ela está exposta a tudo que é tipo de pessoa, de amigo, de comportamento, muito natural isso. Então eu escuto desejando pegar ela, tirar daquela cena, colocar ela numa bolha de cristal, mas isso não acontece. Ela está na vida e a vida vai oferecer para ela tudo que é tipo de experiência, né? Nossos filhos estão expostos a tudo. E aí, ouvi-los sem preconceitos, sem resistência, sem brigar, sem xingar, sem dar lição de moral, com leveza. O que vai acontecer? Ele vai sentir confiança e ele vai vir e vai contar de novo, de novo, de novo. Deixa ela mesma, através de palavras, desse diálogo, deixa ela mesma tirar as conclusões dela.
Porque ela vai perceber, com o tempo ela vê, aquele tipo de atitude resulta nesse tipo de resultado. Então, leveza no diálogo, ok? Segunda dica, vamos adiante? Muita risada, muita alegria, proporcione momentos, organize você, mamãe, organize momentos de você ficar com seu filho sem pensar em nada, solta celular, trabalho, outros afazeres. Muitas vezes a gente deixa a louça na pia para poder deitar juntinhas no sofá e conversar, ok? Conversar e conversar sobre tudo. Deixar ela falar, aí eu conto, ela pede como foi o meu dia, eu conto do meu dia, ela conta do dia dela. E procurar não julgar. Quando você está sempre preparado, querendo julgar um filho e consertá-lo, a conversa não flui. E aí o filho começa a evitar, inconscientemente, tá? Teu filho te adora, mas ele começa inconscientemente a evitar de te contar as coisas se ele percebe que você está sempre a risco, querendo julgar. Oi, gente! Obrigada pela presença. Nossa, muitas pessoas aqui. Massokini, que legal! Que bom, vamos lá. Então, eu estou contando hoje da minha história, da minha relação com a Natália Perotoni, minha filha, ela tem 20 anos, e do que eu fiz para que a gente desse certo na nossa relação. Hoje nós sempre fomos, sempre muito amigas, a gente ri juntas, sai juntas, faz macacadas, palhaçadas juntas, fala besteira, dá risada. Outra dica torne a tua vida, a tua relação com teu filho leve, dê risada de tudo, dê risada. E quando alguma coisa de engraçado acontecer, concentre-se nisso, dê risada disso, expanda isso. Por exemplo, segure a mente de vocês mais tempo naquele assunto. Aqui em casa, quando acontece alguma coisa engraçada, eu e a Natália, a gente dá muita risada. Mas muita risada. Esses dias, olha como é que é a mente do jovem, né? O jovem, ele gosta mais de tecnologia, de uma reunião, uma reunião via internet, do que pessoalmente. E a gente começou a rir muito, porque aí a Natália disse assim, ai mãe, eu queria uma reunião online, eu não queria ter que receber o cliente. Eu disse, por que, filha? Ai mãe, tem que ser simpática, tem que receber, tem que fazer cafezinho, tem que falar sobre o tempo, tem que dar risada e sorrir. E depois de todo esse movimento, depois de tudo isso que tem que fazer, aí a gente vai direto ao assunto e fala. E uma reunião assim online, a gente senta, fala só sobre o que interessa e pronto, acaba a reunião. E a gente começou a rir sobre isso, sabe? Que ela não queria ter que fazer todo esse arsenal para depois ir direto ao assunto, sabe? Tem que receber, tem que falar do tempo, tem que sorrir. A gente riu muito, virou uma palhaçada. Então, o teu bom humor, mãezinha, paizinho, teu bom humor em ouvir algo que o teu filho fala, se você tiver com a tua mente presente, você vai achar engraçado, a tua postura mental de tentar achar graça de tudo, a tua leveza, vai fazer com que a relação seja super leve e engraçada. Então, tente olhar com bom humor para as coisas que acontecem. E não, deixou cair, né? Deixou cair, por exemplo, o creme dental na camiseta, no uniforme. Dá risada, brinca de tudo que tiver que acontecer no dia a dia, na rotina de vocês. Vai se tornando uma relação agradável. Gente, o cérebro da gente, ele descarrega no nosso organismo, ele dá comandos para a gente sentir sensações. Então, quando eu estou perto de alguém, o meu cérebro descarrega adrenalina, hormônios da alegria, da felicidade. Então, essa química toda faz com que eu me sinta bem, me sinta feliz, me sinta leve. Então, se eu, como mãe, proporciono esse tipo de sensação no meu filho quando ele está perto de mim, o que acontece? Ele quer ficar mais. Inconscientemente, ele quer de novo essa descarga de adrenalina, de sensações gostosas, aquela sensação gostosa que vem de uma gargalhada, de uma risada. Então, se você tiver bom humor e puder
conversar com leveza e olhar para aquilo que aconteceu e dar risada, 10% é o que acontece, tá? 90% é como a gente reage. Você pode olhar aquilo com bom humor e dar muita risada de um acontecimento, ou pode estragar o teu dia, ficar de mau humor. Ah, que droga, sujou o uniforme na hora de ir para a escola e fazer uma guerra e tornar o clima pesado. Tá no teu controle. Assim, a Seitonei sempre dizia, mamãe, você tem o controle na tua língua. Mulher, você tem o controle de manter o ambiente dentro de casa harmonioso, leve e feliz na tua língua. A mulher, com a palavra, com o dom da palavra, com o que ela fala, ela tem o dom de colocar harmonia, bem-estar, um clima agradável dentro de casa, ou de gerar o caos, o estresse, a brabeza, a irritação de todos dentro de casa. Gente, tá fazendo sentido? Dá um joinha se vocês estão acompanhando o que eu tô falando. Estou achando tudo muito importante. Ai, obrigada, Giovana. Que legal. Lembrem, nós, mulheres, dentro de casa, é como se a gente fosse o pilar, tá? O pilar da nossa... Digamos que isso aqui é casa, família, marido, relacionamentos. Nós somos o pilar. Se a gente cai, cai todo mundo. Mas então, como que eu caio? O que eu tenho que fazer para cuidar de mim como mãe? Se eu tiver momentos sozinha com as amigas, se eu puder relaxar, se eu puder cuidar de mim, se eu tiver pelo menos uma atitude de autocuidado durante a semana, eu vou ficar bem-humorada, eu vou ficar mais leve, mais feliz para ter uma relação saudável com o meu filho. Então, cuide de você, mãezinha. Não se coloque sempre em terceiro, quarto, quinto lugar. E, sim, mesmo assim eu quero ter uma relação legal com meu filho. Isso não funciona. Você precisa cuidar de você para que você esteja bem, para poder ter uma relação legal com o teu filho. Eu me mimo, eu me cuido, eu me trato bem, eu faço coisas para me agradar, porque eu sei que isso vai me tornar uma pessoa leve, de bom humor, e assim eu vou ser agradável com a Natália. E a nossa relação vai ser gostosa. Vamos lá. Respeitar nossos limites. Não sufoque o teu filho. Não queira estar o tempo todo dando lição de moral, querendo colocar ele de volta nos trilhos. Dá tempo. E quando ele fizer alguma besteirinha, e ele vai fazer muitas, ele mesmo vai aprendendo. Então, tente não ser aquela que corrige o tempo todo, que puxa as rédeas o tempo todo. Eu vejo muitas mãezinhas que sufocam os filhos. Eu sei que é por amor, eu sei que é pelo bem deles, mas quando você tá em cima demais, você nem dá a chance para ele raciocinar e achar as próprias soluções da vida dele. Deixa ele pensar. Tá, e como é que você vai resolver isso? Filho, eu sei que você é muito inteligente. Eu sei que você vai dar a volta. Filho, eu confio, eu sei quem eu criei. Eu sempre olhei nos olhos da Natália e disse para ela, eu sei quem eu criei. Eu sei da tua capacidade. Eu sei da tua fonte de ideias infinitas. Tu vai achar uma boa ideia e tu vai conseguir. Eu sempre empoderei ela falando de que estava tudo dentro dela. Tudo dentro dela. E aí... ela foi gerando dentro dela crenças fortalecedoras. Na hora da dificuldade, adivinha? Ela confia nela. A Natália, eu vejo ela tendo atitudes e os amigos dela procuram muito, como se ela fosse uma conselheira, como se ela fosse um porto seguro. E eu vejo ela falando coisas, escuto ela falando coisas para os amigos e eu penso, uau, eu falaria a mesma coisa. Eu sempre puxaria o meu amigo para o bem-estar, para o auto-perdão, para a leveza, para olhar com mais leveza para aquilo que aconteceu, para tirar algo de positivo daquele acontecimento. Eu percebo ela igualzinho. Então, se você é uma mãe estressada, irritada, mal-humorada, você vai acabar percebendo que o teu filho ou a tua filha vão pelo mesmo caminho. Aí você vai dizer, meu Deus, eu já vi esse filme antes. Ih, tá igualzinho a mim, mal-humorado, reclamão, brabo. Você que gera e permeia a energia dentro da tua casa com o teu poder da palavra, com a tua língua. A Seitonei sempre dizia, mamãe, mulher,
dentro de casa tem o poder de gerar harmonia, bem-estar ou estresse, estressar todo mundo, ok? Vamos adiante? Viver o presente como se não houvesse amanhã. Gente, nós não temos filhos para sempre. Eles vão voar. Deus te emprestou teus filhos temporariamente. Eles vão voar. A Natália tem 20 anos, é tic-tac, tic-tac, tic-tac. A qualquer momento ela vai viver a vida dela. Eu sei a leoa que eu criei. Eu sei, ela vai voar. E ela vai precisar cada vez menos de mim. Isso não tem que me dar motivos. Isso não é motivo de eu ficar triste. Isso é motivo de eu ter orgulho. Eu realmente puxei a minha filha para ser uma grande mulher, uma grande pessoa, uma grande profissional. Ela confia no taco dela. Então eu estou vivendo cada dia, cada momento com ela, como se não houvesse amanhã. E eu não sei até quanto tempo ela está comigo, convivendo, morando, dormindo comigo às vezes. Meu marido viaja, a gente dorme juntas e a gente se faz massagem. É maravilhoso, é maravilhoso. Quando o filho quer a tua companhia, significa que tu tem uma energia leve, que tu é agradável, que tu apoia, que tu dá risada, que tu é companheira. Ok? Vamos adiante, então. Perdoar antes de dormir. Gente, essa sequência de dicas que eu vou dar agora vão fazer toda a diferença na tua relação com teu filho, com a tua filha. Marijane Bristotti, minha cliente. Oi, obrigada pela presença. Ariane, vamos lá. Então, dicas para ter uma relação uma conexão com o seu filho, com a sua filha, ok? Viver o presente como se não houvesse amanhã. Lembra que os seus filhos são emprestados. Você fica com eles um tempo e depois eles voam e isso é maravilhoso. Perdoar antes de dormir. Ninguém nessa casa vai dormir sem resolver as pendências, tá? Ok, admito, falei, exagerei, peguei no pé, sufoquei, tá bom, admito. A gente se procura e a gente conversa. Ninguém dorme com o coração apertado nessa casa. Isso eu aprendi também lá na Seitonaie, tá? Aprendi, foi muito importante para mim. Nem eu e o meu marido e nem nós dois com a Natália. A gente conversa e resolve as questões antes de dormir, tá? Mente aberta para dialogar muito, como eu falei antes, sem resistência. Só dialoga, não fica julgando. Ah, porque tu anda com amigos assim? Ah, porque não sei o que. Gente, você não tem domínio nem totalmente sobre o teu filho. Ele é único, ele tem personalidade própria, ele tem as ideias que ele vem formando, ele é único, não existe cópia dele. Então, ele vai ser exposto a outras situações, outras pessoas que vão fazer ele amadurecer. Então, quando você vê um amigo do teu filho fazendo uma escolha que não te orgulha, que não te deixa feliz, mas que ele está te contando, o fato dele te contar isso significa que ele confia em ti, que ele não está escondendo, porque ele sabe que você vai estar leve, ouvindo, deixando ele mesmo tirar as próprias conclusões. Faz perguntas. Filho, o que tu acha disso? Como tu agiria nesse caso? Deixa ele tirar as conclusões dele. Isso é muito bom. Vamos lá, mente aberta para dialogar muito, então, com o filho. Jogar limpo, falar a verdade sempre dando responsabilidade. Eu nunca escondi da Natália, nunca proibi ela de usar drogas. Eu sempre disse, olha, Natália, como tu tem sonhos grandiosos para realizar, como tu quer ter uma vida maravilhosa, tu tem uma ambição saudável, tu quer viver confortavelmente, tu vai precisar da tua mente, tu vai precisar do teu cérebro, dos teus neurônios. Então, é uma opção tua. As drogas estão aí. Você é que decide, não tem como te colocar numa bola de cristal e te proteger do que tem de ruim ali no mundo. O mundo é como é. Vai decidir, você que decide como você quer aproveitar, usufruir das experiências do mundo. Então, nunca proibir. As drogas estão aí, Natália. É você que decide que linha de pensamento, de atitude, de ações que você quer para a tua vida e que estilo de vida você quer levar. Você sabe que vai precisar do teu cérebro, você sabe que as drogas vão fazer muito mal para o teu cérebro, para a tua mente, para o teu corpo. Então, é uma escolha tua. Quando você dá responsabilidade, quando você puxa o teu filho para a autorresponsabilidade, que ele pensa duas vezes antes de se meter em encrenca. Desde que ela dirige, desde que primeiro mês
dos 18 anos, a Natália dirige. O carro está aí disponível, ela vai onde ela quer, ela volta a hora que ela quer, digamos assim, ó, com responsabilidade. Ela sabe que se ela aprontar, se ela fizer alguma coisa de errado, se ela usar o carro de uma forma violenta, ela perde essa confiança, essa liberdade. Então, ela sempre usou com total liberdade a caminhonete para ir onde ela quer e nunca aconteceu nada. E eu confio. Sabe quando a gente diz, filha, eu confio em ti. Eu sei que tu vai fazer tudo certinho. E o que acontece? Ela, quando está saindo de carro, ela sabe que não pode beber. Ela sabe que ela é a motorista da rodada e ela dá carona para os amigos. Ela busca todos, vai para a festinha, depois devolve todos na casa deles. Ela sabe da responsabilidade. São pessoas que ela está dando carona. Então, ela tem liberdade com responsabilidade. E sempre deu tudo muito certo. Tanto é que eu vou dormir muito tranquila. Outra coisa que eu aprendi na Seitonoye é que não adianta você perder o sono, ficar preocupada com teu filho, com a tua filha que está na baladinha, que está na festa. Não é assim que você protege ele. Se você tem algum tipo de conexão, de espiritualidade com teu eu superior, conversa com ele. Quando a Natália sai, eu de todo o meu coração eu entrego ela para o meu eu superior. Agora é com você. Foge da minha alçada. Estar com ela aonde ela estiver, foge da minha alçada. Meu amor, minha proteção, minha oração vai fazer isso. Eu entrego ela para o meu eu superior e eu nunca perdi uma hora de sono enquanto ela está na festa. Nunca. Eu tenho certeza que se eu entreguei para o meu eu superior a minha filha, ele está cuidando dela para mim. Eu não preciso pegar essa preocupação de volta. Faz sentido, gente? Quem aqui faz isso também? Quem consegue relaxar quando o filho está fora de casa? Contem para mim. Vocês conseguem soltar? Olha, o Alisson está aqui, que legal. O Alisson sabe do que eu estou falando, da minha relação leve, saudável, amorosa, feliz com a Natália. A gente se dá muito bem. Isso não é agora, é de sempre. Eu sou muito grata a Seitonoye, essa filosofia de vida, porque me ensinou a ter uma mente aberta, a criar a minha filha com amor, mas com responsabilidade, fazer dela uma mulher forte e corajosa, ok? Vamos adiante então. Gente, outra coisa, criem seus filhos para o mundo, não para vocês. Ai, filho, o que você quer comer? O que você quer almoçar? Sinto muito, gente. Eu criei a filha, a Natália, sem mimimi. Ela não tem mimimi. Ela é super corajosa, porque era o que tem. Tipo, é isso que temos de almoço. Foi isso que eu consegui fazer com todo amor e carinho, com o tempo que eu tenho. Eu nunca fiquei perguntando, Natália, o que você quer de almoço? É o que tem na mesa e ela sabe disso. Então, o que acontece? Se ela não gosta do que tem na mesa, ela levanta e vai e faz. Então, o que ela pensa? Ah, não, vou aceitar, vou comer o que tem na mesa e vida que segue. Então, não crie seu filho para você cheio de mimimi, de não me toque, isso não, aquilo não. Cara, quando ele chegar lá fora na vida, a vida não vai dar chance. Não tem mimimi, não tem manha, não tem toda essa super proteção, esse super cuidado. A vida lá fora é vida real. Eu sempre queria a Natália para o mundo. Então, ela cozinha desde muito tempo já. Desde jovenzinha ela cozinha, de liberdade, ele levava uns queimões, se queimava no início, vida que segue, isso cura. Então, liberdade para o teu filho na cozinha, incentiva ele a cozinhar, a criar comidas, a inventar comidas. Às vezes saía cada gororoba que a Natália fazia e tá tudo certo, a gente dava risada e vida que segue. Sujava toda a cozinha, tá tudo certo, vida que segue. Isso é vida real. Então, crie seu filho para a vida, sem mimimi. Ensine a cozinhar, ensine a limpar, porque não tem essa de, você pode ter faxineira, mas ele vai precisar saber. Ele vai daqui a pouco morar sozinho para cursar uma faculdade. Então, ensine a limpar, ensine a cozinhar, ensine a dirigir, a ser independente. Ensine a comer o que tem na mesa. Nunca eu perguntei, você quer comer uma comida diferente? O que acontece?
Se eu pergunto, se eu tenho a mesa posta e ela diz, eu não quero isso, mãe, eu quero lasanha, e não tem lasanha, aquele coraçãozinho amoroso de mãe já vai se sentir mal e com peso. Ela não tá feliz, não tem a comida preferida dela, não tem lasanha em casa. Vou sentir culpa? Não, de forma alguma. Sempre o que tem para comer é o que tá na mesa. Se não tá contente com o que tá na mesa, levanta e cozinha um ovo, faz alguma coisa para você. Nunca perguntei para minha filha o que ela queria comer. Isso é criar um filho muito mimizento, e ele vai sofrer na vida real quando ele estiver lá fora. Pensem nisso, tá? Criem seus filhos para o mundo. Obrigada pela presença, gente. Débora, obrigada por estar aqui, querida. Eu dei dicas maravilhosas até agora, tá, gente? Dicas que vão te ajudar a ter uma relação saudável, forte, um vínculo com teu filho, uma confiança. Se você entrou agora, assiste depois. Desculpa, gente, tive que colocar meu celular para carregar, ok? Vamos lá. Continuando, tá? Continuando a live. O celular, essa dica é bem importante, não só para tua relação com teu filho, com a tua filha, é para tua vida. O celular é tão atraente que quando você tá olhando para ele, olhando vários reels, videozinhos, é como se a vida fosse colorida. O celular, ele faz você sentir prazer, ele te descarrega adrenalina, aquelas sensações gostosas que você sente, aquela química gostosa dentro do teu corpo quando você está olhando para o celular. E aí você é chamado por um filho e você olha, o celular faz com que tudo nele seja colorido e tudo fora seja cinza. Cuidado, tá? Quando você olha para a vida real, vida real, filho chamando, celular colorido. Vida real, casa, marido, trabalho, desafios. Colorido, preto e branco. Colorido, cinza. Cuidado, tá, gente? Quem não ficou com a sensação de, me deixa mais um pouquinho o celular. Meu momento gostoso é o celular. Depois o resto é vida real. Cuidado, porque o celular tá tornando, se você não tem consciência disso, ele tá tornando a tua vida mais cinza e ele se apresenta todo coloridinho, gostoso, agradável. Pense nisso, tá? Muito cuidado, porque tem mães focando no celular e deixando de conviver com o filho. Lembra que filho é temporário, tá? Essas dicas são para você ter uma relação maravilhosa com teu filho. Vamos lá? Cuidado com o celular, humildade para reconhecer os erros, tá? O que acontece? Nós erramos muito. Nós mães, a gente é muito pressionada, a carreira, o trabalho, a pressão, o dinheiro, o ter que prosperar, tem que se manter, tem que ficar bem, tem que. É muito tem que, né, na nossa vida. Então, humildade para dizer, filho, desculpa, tá? Eu tava mal-humorada e sobrou para você, vem cá, me perdoa. Humildade para admitir que você erra e que você erra e que você pode reconhecer e pedir perdão, ok? Vamos adiante, então. Falar no ouvido quando dorme eu já falei. Vamos lá. Vamos adiante. Aqui. Sempre ensinei para a Natália que onde ela coloca o foco, aquilo expande, tá? As leis da vida, as leis naturais da vida. Sempre ensinei, Natália, tudo que tu colocar o foco vai expandir. Então eu sempre ensinei ela a não focar no que ela não quer. Eu não quero isso, eu não quero. O que você não quer, você vai ter mais disso. Então, ensine as leis da vida para o teu filho, estude as leis da vida, busque ajuda para ficar bem emocionalmente, porque daí você vai ter uma relação legal com o teu filho. Eu sempre pensei, preciso estar bem para deixar ela bem, ok? Então, vamos lá, ensine as leis da vida para o seu filho, mas primeiro vá aprender, porque é bem importante você entender de como a mente funciona, como a vida funciona, onde eu coloco o meu foco. Eu estou colocando foco no que eu quero ou no que eu não quero, ok? Vamos lá.
Muito bem, cuidar de você para que você possa cuidar dos teus filhos. Gente, várias dicas, todas elas gratuitas, todas elas simples, todas elas aplicáveis. Várias delas, primeiro, dizem respeito a você, mãezinha. Você tem que cuidar de você para poder cuidar bem dos teus filhos. Você tem que ter uma relação de amizade, de companheirismo, de confiança com ele, dialogando, sem julgamento. Isso é bem difícil. Escutar o teu filho com a mente aberta. Procurar achar interessante o que ele está falando, por mais que você, com a tua mentalidade de adulto, você acha, ai meu Deus, que perda de tempo falar disso. Não é perda de tempo, para o teu filho é super importante. Então, todas essas dicas que eu dei, com certeza, eu estou repassando elas. Eu aprendi na Seichonaria, eu aprendi nos livros, eu aprendi na vida, porque eu queria dar certo como mãe. Eu queria, e eu tenho muito orgulho, muita gratidão em dizer, eu dei certo como mãe. Eu dei. A minha relação com a Natália é maravilhosa, maravilhosa. E o mais bacana entre a nossa relação é que a gente puxa uma e a outra, a gente se puxa de volta para os trilhos. A gente faz a outra voltar a lembrar quem é, o valor que tem, a importância no mundo, o ser único que é. Então, quando uma não está bem, a outra pede, aquela que não está bem pede ajuda se a outra não percebe. Ou a outra percebe e a gente vai explicar sozinha. Às vezes o Marcelo diz, tá, mas onde é que vocês estão? Só um pouquinho, Marcelo, deixa a gente ficar sozinhas um pouquinho. E a gente conversa e dialoga e se lembra quem é, o que está fazendo no mundo, qual a nossa importância. Pense nisso, tá? Esses momentos sozinhos com seus filhos vão fazer toda a diferença. Eles vão ver vocês como porto seguro, alguém que eles podem recorrer quando eles mais precisam, ok? Obrigada, gente. Suelen. Obrigada, Dani. Olha só, aproveitem essas dicas. Sempre é importante relembrar das dicas. Obrigada, Suelen. É isso aí. Eu dei dicas importantes hoje, super fáceis de aplicar. Cases, esse é o meu case. E a Suelen sabe, minha prima, ela sabe da minha relação com a minha filha. É o meu chaveirinho, onde eu vou ela vai, e a gente dialoga, e a gente dá risada, e a gente tem uma relação leve de amizade. Na minha opinião, a amizade é muito importante com o filho. Não só o papel de mãe e filho. Firmeza nas horas que tem que ser firme, mas leveza nos momentos que dá para ser leve. Adorei. Obrigada, Adriane. Muito obrigada por dividir as experiências com a gente. Obrigada. Eu também adorei. É o mês das mães, eu queria trazer isso para vocês, tá? Se vocês gostaram da live, passem para as outras mamães, ok? São dicas fáceis, gratuitas, que dá para aproveitar e gerar essa conexão com os filhos. Não importa a idade que eles tenham, sempre há tempo de se aproximar. Quando você tem que gritar com o filho, é porque já estão distantes, entendeu? Você grita estando na mesma sala, é porque ele já não está te ouvindo. Nunca houve grito na minha relação com a Natália. Não precisa grito. Pelo contrário, fala baixinho para te ver como teu filho presta atenção. Fala baixinho. Que eles levam muito mais a sério do que a mãe que fica gritando. O grito é sinônimo, sinal de distância. Ok? A live já tá grande. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Passem adiante essa live, porque tem muitas mães que precisam ouvir essas dicas e melhorar a conexão com seus filhos. Adorei estar com vocês. Um ótimo final de mês das mães para nós, tá? Vamos melhorar nossas relações com os nossos amados filhos, que são pacotinhos de amor nas nossas vidas. Um beijo, foi maravilhoso estar com vocês. Tudo de bom!